Ok? Tudo sob controle, lindo. Então, vou fazer a contagem regressiva para a gente dar início, certo? Combinado. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Com a presença de Deus, iniciaremos a 27ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Rodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Presente. Matheus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Sérgio Ventura para fazer a leitura de um trecho bíblico. Eu separei aqui a parte de Isaías, do capítulo 42. Eis que aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compras a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cama trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, o formou a terra, e o tudo quanto produz, que dará a respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. São as palavras do Senhor que eu separei hoje para cada um de nós. Graças a Deus. Dando sequência, então, declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, e artigo 163, inciso 3 do regimento interno, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se manifestar. Certo? A ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 18 de agosto, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado também. Ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício 154. Face ao requerimento 117 de 2020, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria da Silva, onde solicita, através do setor competente, efetue a instalação de postos de iluminação pública na travessa sem saída, situada na Rua das Palmeiras, bairro Quintas de Pirapora. Informo-lhe, a nobre vereadora, que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para a inclusão no próximo cronograma de instalação de iluminação pública no município. E assim que houver recursos financeiros para esses fins, a solicitação será atendida. Ofício 155 de 2020. Face ao requerimento 118 de 2020, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita, através do setor competente, efetue a instalação de pontos de iluminação pública na rodovia Francisco José Ayub, entre os números 192 e 324. Informe a vereadora que a solicitação será Informa-lhe a nobre vereadora que a solicitação já está nas programações para atendimento.
Ofício 150 de 2020. Ofício Joel Davi Haddad, prefeito do Municipal de Salto de Pirapora. No exercício de competência definida pela lei orgânica, vem a presença de Vossa Excelência responder ao questionamento lançado no requerimento 116 de 2020, esclarecendo que a situação causada pela pandemia de coronavírus ensejou, aos 18 de março de 2020, uma medida proporcional para conter os danos causados, sendo que a eminência de danos à saúde pública e aos demais serviços públicos desafiaram o decreto do estado de emergência, que não interferiu no recebimento de verbas federais pelo município de Salto de Pirapora e não restringiu ainda mais as atividades permitidas, o que iriam acontecer em estado de calamidade pública. Ofício 157. Encaminho-lhe o balancete da Receita de Despesas referente ao mês de julho de 2020. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Ofício 52. Encaminha-lhe o balancete mensal da Fundação referente ao mês de julho de 2020. Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, presidente. Requerimento 122 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção e patrolagem da Rua dos Cafeeiros em toda a sua extensão, até o final do seu aclive, no bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. O local encontra-se em situação precária, sujeito ao risco de quebra de veículos, acidentes e atropelamentos, em função das valetas que se formaram na rua. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Perdão, vereadores. Acabei deixando o microfone desligado. Agora que eu me atentei. Requerimento... Saiu alguma coisa? Saiu. Não saiu nada. Não saiu nada, né? Não. Então vamos lá. Requerimento 122 de 2020, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. E se forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 123 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente notificar o proprietário para que execute a limpeza de terreno situado na rua Antônio Silva Cunha Bueno, esquina com a Rua dos Italianos, bairro Recanto do São Manuel. Justificativa. O local está abandonado, cheio de lixo e entulho, atraindo toda sorte de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco toda a vizinhança. Solicita que a medida requerida seja atendida no menor tempo possível. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 123 de 2020, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento dos vereadores está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 124 de 2020.
Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a patrolagem, manutenção com rolo compressor e colocação de cascalho na rua Rosalina Maria Custódia Farrapo, também conhecida como Estrada dos Farrapos, em toda a sua extensão. Justificativa. Constantemente, os bairros que são servidos pela estrada citada vêm tendo um acréscimo significativo de tráfego de veículos, assim necessitando que a via esteja em condições adequadas para evitar acidentes. O local citado está repleto de buracos, colocando em risco toda a segurança de todos. Requeiro, portanto, que esta medida seja posta em prática com a presteza que o problema merece. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 124 de 2020, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. Vereadores, o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 125 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, execute a limpeza do terreno situado na rua João Pedroso da Rosa, altura do número 305, no Jardim Paulistano, em frente ao chamado Campo do Botafogo, e de um dos portões do Parque Municipal Olésio dos Santos. Justificativa. Conforme as imagens em anexo, no local estão jogando lixo e entulho, atraindo insetos e animais peçonhentos, além do mau cheiro que incomoda os moradores vizinhos. Requeiro que esta medida seja executada em tempo adequado. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 125 de 2020, de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 126 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, explicações sobre quais serão as medidas adotadas referente à cobrança de ISS dos motoristas de vans escolares. Justificativa. É de ciência de todos que desde o início da pandemia muitos setores foram afetados, principalmente os relacionados ao transporte escolar. Com as aulas presenciais suspensas, os munícipes que trabalham com essa finalidade tiveram suas atividades paradas desde então, causando um prejuízo inestimável para eles. O ISS, Imposto sobre Serviço, é cobrado da categoria em parcela anual, com vencimento no final do ano, sabendo que esta classe foi duramente afetada. Questiona o Poder Executivo quais medidas serão tomadas com relação à cobrança do imposto, se o mesmo terá uma opção de renegociação ou até mesmo a isenção. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2020, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Requerimento 126, 2020, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. Presidente, peço licença para fazer uso da palavra. Pois não, vereador. Primeiro, boa noite a todos os membros aí que estão nos ajudando aí a fazer a sessão, presidente, vereadores, vereadora e o público que nos acompanha online. Esse requerimento aqui, presidente, dá para a gente ver o quanto o nosso governo está preocupado com a nossa população. Veja bem, esse imposto aqui, se você colocar uma van para trabalhar, em prazo de, acredito que casos de semanas, a fiscalização vai em cima. Vai lá e cobra da pessoa que está trabalhando, ganhando o pão dele. Correto?
Acredito que sim. A pessoa vai fazer um simples cômodo para deixar de pagar o aluguel, a nossa fiscalização vai em cima, correto? Os nossos bares, lojas, né? As lojas de roupas que nós temos aqui, bar, enfim, o nosso comércio. Se você deixar de pagar um ano o seu imposto lá, eles não fornecem o alvará para você, correto? Só que veja bem, agora todo mundo, como está feito aqui no requerimento, é de ciência de todos, que desde o início da pandemia todos foram afetados, inclusive os nossos comerciantes. E aqui se inclui também, né, o nosso cidadão aí, que faz esse trabalho, que vive desse trabalho, de uma van. Se o cara deixar de pagar um ano isso aqui, quando ele for lá tirar licença, ele não tira mais. Simplesmente não vão deixar ele trabalhar. Agora, o interessante é que o nosso governo não se preocupou de ir lá e falar bem assim, viu, vamos chamar aqui o pessoal da van, vamos chamar o pessoal do comércio, dos bares nossos aqui, das nossas lojas, enfim, do nosso comércio em geral também, para fazer um acordo com eles, para falar, vamos ajudar eles, né? Isso aí me deixa muito triste, isso aqui. Quer dizer, só sabem ir atrás quando é de benefício próprio. Quando é a hora de chegar, e vamos chegar junto, vamos dar uma atenção para os nossos munícipes, para o pessoal que estamos aqui trabalhando com nós, contribuindo com a nossa cidade, além de pagar um imposto, que nós pagamos um absurdo de imposto, e o cara paga um imposto sobre o serviço, que ele tem uma van, ou um caminhonete, uma coisa e outra. Agora, nessa hora, eu não vi ninguém falar assim, vamos fazer uma reunião, vamos convocar o pessoal, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar. Isso aí é uma coisa que me entristece muito. Tá bom, presidente? E espero que, numa próxima gestão aí, o nosso próximo governo tenha olhos para isso também, que não só cobre dos nossos munícipes, que não só cobre das pessoas que estão contribuindo com o nosso município, que chegue lá e dê uma atenção para eles, que chegue lá e entenda a situação deles como está acontecendo agora. É só isso, presidente, não quero me alongar muito. Obrigado a todos e obrigado também pela atenção. Boa noite. Perfeito, vereador. Senhores vereadores, requerimento 126, 2020, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senhores vereadores, então eu vou aproveitar e fazer uso da palavra de forma rápida, só para dizer, no dia de ontem, todos nós vimos na TV Tem uma matéria referente à falta de ônibus nos bairros rurais. Bom, os senhores vereadores têm acompanhado, já encaminhei 2 requerimentos para a prefeitura, tivemos uma resposta completamente vazia e evasiva do primeiro requerimento que nós fizemos e encaminhamos um segundo requerimento. Realmente entristece demais a gente saber que a prefeitura municipal tem dado pouca ou nenhuma atenção para os moradores dos bairros rurais. A gente sabe que muitos deles têm passado um aperto muito grande, seja para vir para a cidade fazer compras ou questões cotidianas, quanto para tratamentos e questão de saúde. Então, é um problema grave que nós temos e, infelizmente, a solução por parte da prefeitura tem sido deixada de lado. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é dar uma satisfação para a população desses bairros rurais e que nós, vereadores, a Câmara Municipal, tem sim tomado providências, tem tomado medidas visando a resolução do problema. Porém, nós precisamos que o Poder Executivo execute alguma ação para acabar com esse problema que todos têm enfrentado. Tá certo? Vereadores, era isso que eu queria acrescentar. A palavra continua livre. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa?
Vereadores, ninguém gostaria de usar a palavra hoje? Podemos passar então à ordem do dia? Pois bem, então passamos à ordem do dia e peço ao secretário. E peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Dispõe sobre a concessão de uso de imóvel público à Coresp, Cooperativa de Reciclagem de Salto de Pirapora, e da outras providências. Parecer. É somente isso, só. É só isso? Ah, parecia que foi da semana passada já, né? Exatamente. Perfeito, então. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda, está em discussão em segundo turno. Senhores vereadores, só para relembrar, se trata do projeto de concessão do imóvel para a nossa cooperativa e nós emendamos na semana passada, alterando o prazo da concessão. Tá certo? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário referente ao projeto? Não? Perfeito. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda, está em votação nominal, em segundo turno. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Fernando Duarte. Sim. Hélio Rossi. Pode falar. Sim. João Abdala Marum. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Perfeito. Então, vereadores, o projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda, está aprovado em segundo turno. Parecer 32 de 2020 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 19 de 2020. Parecer número 24 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 19 de 2020. Parecer número 14 de 2020 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei número 19 de 2020. Projeto de lei número 19 de 2020, de 7 de agosto de 2020, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Senhores vereadores, o projeto de lei número 19 de 2020 está em discussão. Vereadores, o projeto de lei número 19 de 2020 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. Certo? O projeto de lei número 19 de 2020 está aprovado. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 27ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos os internautas que nos acompanharam. Tenham todos uma boa semana. Se cuidem e fiquem todos com Deus. Amém. Você também, Leonor. Tudo Amém. de bom. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores Cleide. vereadores. Até semana que vem.